Fala, Reinante, eu sou o Paulo e nesse vídeo de hoje a gente vai fazer uma modelagem da família Schurman e aprender 10 lições sobre a educação de filhos. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir para deixar um like, isso me ajuda demais na divulgação dele, e te convidar também a me seguir lá no Instagram, o link está na descrição, vai lá! Wilfredo e Heloísa Schurman ficaram famosos por dar a volta ao mundo durante 10 anos a bordo de um barco. Entre 1984 e 1994, ele e os filhos Pierre, Davi e Wilman Schurman partiram de Florianópolis e velejaram pelos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Os filhos cresceram embarcados e estudando por correspondência. Em uma palestra para professores no campus da Universidade Estácio de São Paulo, Wilfredo falou sobre educar crianças e reforçou a importância de planejar as coisas como uma folga de tempo. Ele disse assim: 2 anos podem virar 3. Uma das coisas mais importantes para nós foi o treinamento que tivemos. Nunca nenhum tripulante nosso caiu no mar. E aí agora a gente vai aprender 10 códigos com ele. Anota aí. O primeiro foi o planejamento e preparação. Eles disseram assim: decidimos dar a volta ao mundo durante quase 10 anos antes da partida, em 1984. Levamos 10 anos nos preparando e planejando essa viagem de 10 anos, até 1994. Fomos a primeira família a fazer esse tipo de viagem e a decisão de levar os filhos, ainda pequenos em formação, só nos dava uma opção: a educação à distância. Lembro que quando contamos nosso projeto a amigos e familiares, ouvimos isso: vocês são loucos, vocês vão criar vagabundos no mar. Naquela época, pouco se pensava nesse sistema. Em 1984, nossos filhos tinham 7, 10 e 15 anos. Não tinha outro jeito. Era fazer assim ou fazer assim. Nós sabíamos que eles iam ter que aprender. Para realizar nosso projeto de passar 10 anos viajando no veleiro, essa era a única opção de lhes garantir a educação formal. Matriculamos os meninos numa escola americana especializada nesse sistema e recebíamos os materiais e as provas pelo correio, entregues em caixas de portos pelo mundo. Mas tínhamos um objetivo traçado. Isso mostra a importância de ter um plano. Segundo, muito amor. Eles disseram assim: eu diria que muito amor é uma das 3 coisas essenciais para educar um filho em alto mar. Depois, muita paciência e muito humor. Uma coisa é conviver com os filhos em casa, em terra firme, as crianças frequentando escola, os pais trabalhando. Outra coisa é passar 24 horas com os filhos em um barco. Além de pais, éramos professores e os responsáveis pela educação formal de nossos filhos. O principal medo nosso nessa aventura não era o das tempestades, mas a convivência e o relacionamento que teríamos em 45 metros quadrados durante tanto tempo. Só saíamos realmente para as águas internacionais após viajarmos pela costa brasileira por 1 ano como teste. Esse foi o teste para sairmos em alto mar, cruzando os oceanos. Terceiro, disciplina e organização. Para quem escolhe uma opção de vida em família como nós escolhemos, a disciplina e a organização são cruciais. Para não perder o foco, tínhamos o horário para tudo. As crianças acordavam, 7h30 começavam as aulas. Eu, que tenho formação em economia, era executivo de empresas, dava aula de matemática. Heloísa, que é pedagoga, teve escola, era responsável pelas demais matérias. Seguíamos o material enviado pelo correio. As encomendas eram entregues em portos do mundo. Quarto, paciência. Heloísa, que é pedagoga e tinha escola de inglês, sempre teve muito mais didática que eu, afirma ele. Eu tive que aprender a ser professor dos meus filhos. Uma das lições era ter muita paciência. Mas é claro, eu lembro que, como todo pai, tinha meus momentos de impaciência. Houve um episódio de decorar tabuada com um dos meus filhos. Eu acabei irritando porque ele não aprendia a decorar. E ele brincou comigo dizendo: isso é matemática, não é mategrítima, porque acabei gritando com ele para te chamar a atenção. Quinto, dá aos filhos a missão de escrever redações integradas aos momentos vividos. Foi muito interessante acompanhar nossos filhos e eles acabaram virando autodidatas. Nós lhe dávamos a seguinte tarefa: eles tinham que fazer 20 redações por mês.
praticamente uma redação a cada 2 dias, como tema livre. Eles melhoraram muito na interpretação de textos. A nossa viagem ajudava muito na matéria de geografia. Eles viam vulcões de perto, aprendiam em louco sobre os locais que visitávamos ao redor do mundo. Sexto, ter jogo de cintura. Para motivar as crianças, Heloísa lia livros de história e suspense e interrompia a leitura em momentos-chave para provocar curiosidade nos meninos. Chegava a hora do tesouro escondido e ela provocava a pausa para fazer o almoço. Era tiro e queda. Os meninos iam escondido procurar nos livros o capítulo seguinte. Isso os estimulou a se tornarem grandes leitores. Sétimo, saber aproveitar o tempo. Muitas vezes aproveitávamos os dias nublados e chuvosos para adiantar com os meninos os exercícios, tarefas escolares e a leitura. Eles nunca repetiram de ano e passaram exames difíceis em universidades americanas e na Nova Zelândia. Numa ocasião, tivemos um acidente depois de uma tempestade e nossos 2 mastros quebraram. Ficamos 1 ano na Nova Zelândia. Lá, nossos filhos passaram por exames de avaliação. Foi uma felicidade quando recebemos o resultado. Eles estavam muito à frente na aprendizagem no que dizia a respeito das suas respectivas idades. Oitavo, saber reagir bem às dificuldades. Eu me lembro uma vez que atracamos no porto no Caribe e o correio estava em greve. Não pudemos pegar a correspondência da escola com as provas e exercícios dos meninos. Tivemos que remarcar o encontro em outro país, para que uma professora pudesse entregar o envelope. Era uma dificuldade, porque não havia internet. Nossa filha Cat, que hoje está no céu, conseguiu aproveitar o melhor dos recursos da internet para ter aulas de educação à distância. Nono, dividir tarefas e delegar responsabilidades. Os pais protegem muito as crianças, não as incluem nas tarefas de rotina. Não se deve fazer isso. É importante distribuir tarefas. Nos lugarejos que parávamos, sempre dávamos desafios aos meninos, como ir à padaria ou ao banco, trocar dinheiro, falar a língua nativa, e mesmo as tarefas do barco. Os nossos filhos se sentiam responsáveis. Nós íamos dormir e os 3 filhos ficavam com a responsabilidade de tomar conta do barco. Já fugimos de piratas na China. Os piratas estavam se aproximando e nós saímos devagar com o motor desligado. Os meninos sempre estiveram envolvidos nisso. Quando o David quis ficar na Nova Zelândia, nós ficamos com o receio de deixá-lo, mas confiamos que ele era um garoto responsável. Ele estudou cinema na Nova Zelândia. Já tivemos momentos bem complicados de enfrentar a tempestade. Nessa hora, você não pode colocar o barco no piloto automático. O limite de tempo para alguém conduzir um barco é de 2 horas. Eu e Heloísa nos revezávamos nisso. No dia que nosso barco bateu numa pedra e quebrou 2 mastros, ele estava fazendo chocolate quente quando fui chamá-la para me ajudar. 10º, ter humor. Bom humor e positividade é essencial para tornar a tarefa de educar filhos prazerosa e divertida para todos. Nós tínhamos muitas táticas nesse sentido. Muita risada e humor para enfrentar os desafios foram fundamentais para a formação dos meninos. E esses foram os 10 códigos, 10 lições que a gente aprendeu com essa família. Muito top de verdade. Se você tiver mais algum, deixa aqui nos comentários que vai ser muito massa de aprender contigo também. Beleza? Então é isso, Reinante. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!